a gente já vai emendar aqui com o Ethereum, porque hoje a live vai ter muita coisa e daqui a pouco eu falo para vocês, eu olho o chat aí, como é que vocês estão. Calma aí, segura aí a onda, tá? Ó, primeiro de tudo, deixa o like, tá? Deixa o like, meus amigos, deixa o like na live, tá? Se inscreva no canal, você que não é inscrito, tá certo? E esteja conosco aqui diariamente, que nós temos lives ao vivo aqui com vocês. Cadê o like? Tem like? Mete o like aí, gente, mete o like, tá? Bom, seguinte, tá? Vamos começar aqui com o Ethereum, tá? Esse padrão da Ethereum. Então, o que a gente vê nesse contexto do Ethereum, né? No gráfico semanal, eu não quero o gráfico mensal, eu quero o gráfico semanal. Nós vimos também a Ethereum perder essa média de 200. E isso fez com que nós tivéssemos um fechamento semanal ruim, tá? Nós tivemos um fechamento semanal abaixo das máximas anteriores, e eu até falei sobre isso nas últimas lives, né? Eu falei, gente, ó, para Ethereum ter um semanal positivo, por exemplo, a Ethereum de fato ela precisa superar essa região das máximas anteriores, o semanal, porque senão ela não vai ter força suficiente para romper essa região de média e vai buscar fundos mais baixos, tá? Então no semanal a gente não conseguiu ultrapassar, e isso faz com que a gente veja esse fundo dos $1.000, né, como uma possibilidade sim para as próximas semanas, tá? No semanal, qual seria o grande suporte, o próximo grande suporte para Ethereum? Seria basicamente, né, em torno dos $900, que foi basicamente o pavio que a gente formou lá em junho, né, naquela queda. Então vamos aqui para o gráfico diário, ó. Então o mercado ele fez esse toque aqui nos 900, na verdade ele chegou até os $880, tá? E isso aqui fez com que o mercado ele de fato tivesse uma grande dificuldade. Na Ethereum, a gente tem um cenário mais positivo do que no Bitcoin, nesse cenário de correção. Por quê? A Ethereum ela está fazendo um movimento mais acentuado de alta do que o próprio BTC. Né? A gente tem praticamente um triângulo ascendente aqui na Ethereum, tá? Vou marcar aqui para vocês, ó, esse triângulo ascendente. Isso faz com que a gente possa vir retestar essa região da LTA, né, lá próximo dos 1.100 e poucos dólares, e tentar segurar para uma possível recuperação dos mercados. Só que para isso acontecer, gente, a gente precisa de volume comprador. Então, pode isso acontecer? Pode. Você pode operar nessa situação? Pode. Aí eu já começo a olhar os tempos gráficos menores. Porque se a gente segura nessa região dos 1.100, a gente vai ter força para voltar a subir. Então, Ethereum, tá na tela aqui para vocês, a gente ajusta para um gráfico de 4 horas, porque a gente tem muito mais controle do que pode acontecer de fato com esses tempos menores. Então, por exemplo, nossa LTA foi ajustada, a gente teria possivelmente um toque nessa região dos $1.100 mesmo. E se vocês verem o RSI, a gente vê que o RSI ele cruzou também abaixo da região 50, isso não é legal. Então, o que a gente buscaria nessa situação? Por exemplo, gente, uma sobrevenda, a gente já falou sobre sobrevenda aqui no semanal, uma sobrevenda do Ethereum e também um toque nessa LTA. Se a gente tiver um toque nessa LTA e começar a fechar candles acima, aí sim vale com certeza uma entrada muito boa, por sinal, na Ethereum, buscando regiões maiores. Ethereum, na minha concepção, tem sim uma estrutura gráfica mais positiva do que o Bitcoin. Pasmem, né? No mercado indeciso, no mercado de queda, você vê aqui, por exemplo, a Ethereum com um padrão melhor do que o Bitcoin, mas é porque de fato você vê aqui na Ethereum fundos ascendentes. No Bitcoin ainda a gente não vê tão claramente isso. Mas também fica claro que a Ethereum, para superar essas regiões maiores, ela precisa fechar candles semanais acima dessa média laranja, que é a média de 200 períodos. E eu falei a semana toda para vocês, meus amigos, né? Uma verdadeira laranjada mesmo. Isso que a Ethereum está fazendo, porque eu falei exatamente isso. Nós precisamos fechar candles acima da média de 200. Nós chegamos, por exemplo, durante a semana a ir lá nos 1.280, $1.300. Depois nós caímos novamente, o mercado caiu forte, né? E aí a gente não conseguiu segurar. É uma pena, porque a estrutura de alta da Ethereum, inclusive, está melhor do que o Bitcoin. E nesse quesito, a gente vem para a paridade Ethereum-BTC, que é a que eu estou mais olhando nesse momento, né? Que é justamente a paridade do Bitcoin com o Ethereum. E como a gente consegue acumular mais Ethereum
ou mais Bitcoin operando só essa paridade. Para quem não sabe, essa é a principal paridade do mercado de criptomoedas, tá? Então essa é a principal paridade do mercado de maior volume de negociação entre Bitcoin e algum altcoin, é a Ethereum BTC, e é um dos principais fatores que de fato dá para se ganhar dinheiro dentro do mercado somente operando esse padrão gráfico aqui que eu vou te mostrar. Por exemplo, esse gráfico basicamente é o seguinte: quando esses candles estão fechando verdes, quer dizer que a Ethereum está se apreciando em relação ao Bitcoin. Quando acontece o ao contrário, vou botar de verde aqui. Então, quando acontece ao contrário, a gente tem fechamentos cada vez mais vermelhos. Nós vemos que o mercado está fechando candles abaixo e o Bitcoin está tendo resultados melhores do que a Ethereum. Então quer dizer o seguinte, ó, quando a paridade está subindo, a Ethereum está se apreciando mais. Quando a paridade está caindo, o Bitcoin está se apreciando mais. Então, nesse contexto, o que a gente tem? Nós temos uma linha de tendência de alta desde 2015. Né? Então, o Ethereum ela tem contra o Bitcoin esse fator importantíssimo, tá? Que é um LTA forte desde dos anos 2015, 2014, e o mercado vem subindo fortemente aqui. Então, nesse caso, a gente acabou de tocar essa LTA, estamos segurando acima da LTA, só que agora a gente tem que fazer uma definição, porque também nós temos uma importante região que era um antigo suporte para o preço da Ethereum e agora serve como fator de resistência, né, para a Ethereum em relação ao Bitcoin. Então, por exemplo, esse 0.056 que a gente vem falando, ó, a semana todinha na Laranjada Cripto, né? Justamente a gente precisa ter um padrão para nós conseguirmos romper essa região e fazer pivô de alta em cima dela. Se nós fizermos esse pivô de alta, ou seja, rompimento, confirmação e um candle, né, forte de compra, a gente vai ter um movimento da Ethereum em relação ao Bitcoin. Nessa conjuntura aqui, eu não vejo tantas oportunidades nesse momento. Por quê? Nós temos essa LTA histórica no semanal, nós vemos no diário volatilidade para você operar, tudo bem, mas um movimento assim concreto, a gente precisaria de ou romper para cima ou perder de fato essa LTA histórica. E se a gente perder, meus amigos, eu vou botar aqui de vermelho, perder e ganhar de verde, tá? Se nós perdermos essa LTA histórica, a gente pode ver uma queda muito acentuada da Ethereum em relação ao Bitcoin, porque a gente vai perder um padrão gráfico desde 2015. Então, esse contexto gráfico vai fazer com que a gente veja o Bitcoin se valorizando mais do que a Ethereum e procurando. E você deve, de fato, se expor mais ao Bitcoin em relação ao Ethereum. Agora, se nós formarmos um rompimento dessa região de resistência no 0,056, que quer dizer nada mais, nada menos de que um Ethereum compra hoje 0,056 e formar um pivô de alta nessa região, a gente vai buscar as regiões mais altas do gráfico, por exemplo, essa região do 0,085 é um alvo, ou seja, você teria um lucro, né, de mais de Bitcoin de cerca de 54%, é um alvo até um pouco mais longo, mas você poderia ter alvos intermediários, como por exemplo aqui, essa região do 0,065, tá? 65, dando um alvo de 15% de aumento de quantidade de Bitcoin em relação ao Ethereum. Então, no gráfico diário, a gente fica bem claro de se entender isso, né? Então, o Ethereum tinha esse padrão de alta, perdeu-se esse padrão de alta, e agora a gente está segurando exatamente nessa LTA que vem desde 2015. Então, nesse contexto de mercado, eu esperaria o rompimento, tá? Dessa região com confirmação, ou a busca por essa LTA. E quem está operando nessa LTA buscaria comprar nessa LTA, né, com um stop até considerável, porque a gente viu bastante volatilidade no mês de junho, tá? E aí, para se proteger de não ser estopado, mas entendendo que o mercado sim pode começar a fechar candles, e se começar a fechar candles abaixo, tá? Abaixo dessa linha, a gente vai ter complicação na Ethereum em relação ao BTC, a gente pode ter regiões bem mais baixas e regiões de oportunidade. Nada mais é do que regiões de oportunidade, por exemplo, aqui nessa região dos 0,046. E aí você teria uma depreciação do Ethereum em torno de 14% em relação ao Bitcoin, tá certo?